Então vamos lá, pessoal. No vídeo de hoje, na verdade, eu vou ter que atrasar um certo conteúdo que eu já tinha planejado aqui pro canal para trazer, na verdade, uma discussão um pouco mais séria e honestamente até meio que desgastante para mim sobre um tópico que eu vejo que é muito mais importante. E qual que é exatamente o problema que eu tô querendo atacar? Eu já quero deixar aqui de início. Quando a gente fala sobre esse nosso ambiente de programação e desenvolvimento, honestamente, a gente tem uma comunidade no geral muito bacana. Isso aqui é um solo muito fértil. Isso porque muitas pessoas acabam compartilhando conhecimento de várias formas, né? Seja aí, olha, no YouTube, nas redes sociais, até em alguns grupos e fóruns que a gente tem. Então a gente tem conteúdos, desde, por exemplo, tutoriais de linguagens e ferramentas de uma forma gratuita ou paga mesmo, né? Não tem nenhum problema sobre isso. E também, né, algumas outras pessoas que fazem conteúdos que mostram, né, algumas experiências que elas passaram ali durante essa carreira, seja na resolução de algum problema, ou então em alguma situação que elas acabaram tendo que vivenciar ali, alguma tomada de decisão. E o que acontece? Eu vejo, na verdade, esse tipo de conteúdo muito bacana, porque se a gente não tivesse essa comunidade, não tivesse, né, essa proximidade através de internet, desses meios de tecnologia, a gente ia ter realmente essa troca de um modo bem dificultado. Você não ia ter, né, esse grande acesso à informação que a gente tem, principalmente sobre troca de experiências. Até aqui, tudo bem. O meu problema ele começa quando algumas pessoas não entendem exatamente como que funciona essa espécie de troca de experiência e tenta literalmente terceirizar algumas decisões complexas sobre projetos que elas estão trabalhando para pessoas que nem entendem, nem sabem o contexto desse projeto como eu. Então é muito comum eu acabar recebendo, às vezes, alguns questionamentos que não fazem o menor sentido. Rafa, aqui na minha empresa eu estou mexendo com esse projeto que faz isso. Como que eu resolvo esse tipo de problema? Ou seja, o cara está literalmente me usando de chat GPT para fazer alguma resolução que eu nem entendo de uma maneira um pouco mais exata qual que é o propósito do projeto, se ele está relacionado a outros tipos de serviço, qual que é o tamanho da tua equipe, em que infraestrutura que esse negócio aí está hospedado e qual que é a criticidade do teu projeto. O cara simplesmente quer, às vezes, que uma pessoa como eu, que não tem nenhum envolvimento com isso, traga alguma solução aí que ele precisa. E aí, cara, eu tenho que ser muito sincero e bem transparente com vocês aqui, de uma forma até um pouco rude, talvez. Se você não tem a capacidade de pesquisar e trazer as resoluções para os problemas em que você está enfrentando, e às vezes tem que terceirizar esse tipo de situação para um cara que nunca viu uma linha de código do teu projeto, cara, olha só, honestamente, na minha opinião, você é uma pessoa muito burra. Você é um cara muito burro. E aqui eu tenho que fazer esse manifesto para que os desenvolvedores parem com isso e realmente assim, tragam práticas um pouco mais inteligentes do que essa burrice de ficar terceirizando seus problemas para pessoas que nunca te viram na vida antes, que nem sabem do contexto do que está acontecendo e o que aquele projeto ali faz. Eu quero conversar um pouco sobre isso hoje, fiz uma introdução gigantesca, mas eu quero trazer alguns tópicos aqui que vão ser muito necessários para a gente continuar essa nossa conversa. Bom, vamos começar esse vídeo agora. Esse é o nosso quadro Momentos Tech, em que a gente se junta para falar um pouco sobre programação, carreira e as tendências do mercado de tecnologia. E um recado rápido, para você fazer um currículo que tenha grande destaque e consiga chamar a atenção ali de recrutadores nas suas aplicações, eu vou deixar aqui embaixo a metodologia currículo Vaca Roxa, cara, para você entender exatamente como que se faz um currículo campeão. E assim, né, passar na frente de muita gente quando a gente fala sobre a aplicação de vagas para aquele seu sonho que você tanto deseja. Então, fica aqui esse tipo de indicação e bora começar esse nosso vídeo. Pessoal,
Embora a programação e desenvolvimento seja realmente uma profissão um pouco mais técnica, em que você precisa necessariamente de certas premissas para conseguir realizar uma ação, a gente não pode falar que isso daqui é uma ciência exata. Você necessita de entender alguns contextos para conseguir selecionar a resposta mais correta para aquele tipo de situação. E nesse caso, eu vejo que grande parte das dúvidas que a galera vem tirar comigo sobre essa ideia de terceirizar as suas próprias decisões são entre dois casos, dois tópicos muito visíveis, que é sobre a tecnologia em que a pessoa vai trabalhar e também sobre opiniões de mercado de trabalho. Eu quero falar um pouco exatamente sobre isso. Quero começar falando aqui um pouco sobre essa ideia de opinião técnica, que são as famosas perguntas. Rafa, qual tecnologia eu tenho que usar para conseguir resolver o meu problema? Ou então, não, Rafa, eu vi ali que fulano de tal, que Netflix, ou então que Nubank utilizou esse tipo de tecnologia aqui, então será que eu tenho que utilizar isso aqui na minha produção? Pessoal, eu entendo que a parte mais prazerosa dessa nossa atuação como desenvolvedores é realmente produzir ali o código para a nossa situação, ou então fazer toda a arquitetura para a solução que a gente deseja, até mesmo, né, fazer o design da resposta que a gente tem que dar. Só que muitas pessoas acabam esquecendo uma das responsabilidades que a gente tem como programadores e que, cara, assim, honestamente, é das maiores responsabilidades que a gente tem, que é exatamente a ideia de ser um bom pesquisador. Irmão, você tem que ser um bom pesquisador. Eu entendo que hoje em dia, nessa era, né, mais voltada à inteligência artificial, a gente possa até ter uma espécie de desculpinha em relação a isso. Tem algumas pessoas que literalmente colocam ali essa situação que está passando num prompt de qualquer jeito, mandam numa IA e pega a primeira resposta que aparecer sem questionar. Tá errado. Não, você não pode fazer, não pode estar atuando desse jeito. Você, como um bom pesquisador, tem que pegar de diferentes fontes, entender as variações que você tem sobre um tipo de problema, em considerar os contextos que você está trabalhando, seja de equipe, seja de ferramentas, seja de infraestrutura, seja de criticidade do seu sistema, e assim filtrar o que é mais necessário para que você utilize na sua resposta. Ser um bom pesquisador é necessário dessa nossa atuação como programador e desenvolvedor. E aqui, pessoal, eu tenho que assim, abrir muito meu coração. Não é o conhecimento técnico que vai te levar a cargos e responsabilidades maiores. Não é isso. Não é o quanto que você sabe sobre Java, o quanto que você sabe sobre Python, o quanto que você sabe sobre JavaScript. Não é isso. É a sua capacidade de trazer respostas muito bem adequadas para o contexto que você está trabalhando. É isso que vai te dar uma visão de mais respeito dentro de um time. É isso que vai te dar uma credibilidade técnica muito maior. Não é somente, de uma forma vazia, o conhecimento sobre ferramentas e tecnologias, mas sim como é que você atua sobre isso, como é que você traz respostas muito bem condizentes. E aqui é realmente essa ideia que eu quero trazer para você. Você não pode terceirizar as suas tomadas de decisões. Você não pode terceirizar as suas respostas para mim, para uma pessoa que realmente nem conhece nada do teu projeto. Olha o tamanho da idiotice que você está fazendo. A ideia mesmo é que você consiga desenvolver ali uma pesquisa, mesmo que básica, sobre o que você precisa para resolver o teu problema. E aqui eu tenho que abrir um espaço para falar necessariamente sobre a tomada de decisões difíceis. E olha só, eu entendo o que algumas pessoas passam, porque é chato, é complexo. O ônus disso pode ser realmente pesado. Isso porque, por exemplo, numa empresa em que você pode estar trabalhando, o setor de tecnologia pode ser necessário, essencial e até central do trabalho de todo mundo. Eu já trabalhei num sistema em que, se ele caísse por 15 minutos, já tinha ali uma perda de grana muito grande para a empresa que eu estava trabalhando. Isso era inaceitável. Então era muito complexo. Isso tirando os
outros setores ali que sempre vão colocar a culpa exatamente em você que está mexendo com programação e desenvolvimento. Isso porque às vezes eles têm que colocar a culpa em alguém, vai colocar em você. Isso é normal. A gente já consegue prever às vezes que algumas situações realmente a desculpa de tal pessoa estar tendo tal problema vai cair sobre você. Então, tomar decisões difíceis, mexer ali com o sistema e ter que ir para um certo nível, cara, isso pode sim ser muito complexo, ser prejudicial, ter ali um ônus muito grande ou até mesmo um bônus muito grande. Eu sei que é complexo, só que é exatamente a capacidade que você tem de tomar decisões difíceis, apresentar soluções que sejam interessantes para aquela situação e organizar tudo para conseguir fazer com que aquela sua tomada de decisão não tenha grandes problemas. Isso é exatamente o que a gente fala sobre liderança técnica. E você tem que ter isso. Na tua carreira, o quão mais sênior você vai sendo, mais perto de tutoriar programadores mais júniores você vai estar. E para isso, a tomada de decisões técnicas difíceis e complexas vai acabar se tornando mais presente na tua vida. E aqui, assim, eu sei que é chato, de novo, eu sei que é complexo, eu sei que coloca o nosso na reta ali. Só que eu tenho realmente que te encorajar a isso, porque vai te levar realmente a uma espécie de liderança melhor. A galera vai ter realmente uma visão técnica muito melhor sobre você. Então, assim, se eu fosse falar sobre essa ala, né, de opiniões sobre tecnologia, a ideia de você ser um bom pesquisador para conseguir arrumar ali as soluções para os problemas que você tem que ter e também a tomada de decisões complexas é exatamente o que você precisa. Olha o tamanho da idiotice que é você terceirizar isso para outra pessoa que não conhece nada do sistema que você está mexendo. Então, fica aqui esse meu recado sobre esse tipo de situação. E para terminar, eu tenho que falar sobre essa outra esfera que é a ideia de opinião sobre mercado de programação e desenvolvimento, que são aquelas famosas perguntas. Rafa, será que vale a pena mudar para a linguagem X? Será que tem muito emprego sobre isso? Será que eu vou conseguir ser um dev nessa área? Aqui no canal eu tenho realmente essa postura de tentar trazer mais estudos, trazer reportagens, ser muito mais técnico e trazer dados concretos para que você consiga analisar essas coisas. Só que quando a gente fala sobre mercado de programação e desenvolvimento, pessoal, a gente está falando de Brasil, que é assim um país com extensões continentais. Ele varia muito, varia tanto de região sul, sudeste, norte, nordeste, quanto até mesmo de estados e cidades que você está presente, principalmente se você fala sobre desenvolvimento em capitais, cidades médias e cidades pequenas. O contexto aqui é muito relevante e você tem que saber qual é o contexto que você está inserido. Você não pode, por exemplo, perguntar uma coisa dessas para uma pessoa como eu, que vive, por exemplo, em uma cidade capital e entende de uma maneira um pouco mais ou menos como que funciona o mercado por aqui. Assim, se você quiser uma opinião minha sobre, por exemplo, cidades pequenas, eu entendo mais ou menos a ideia de cidades pequenas porque eu vejo dados, porque eu vejo o parâmetro geral. No entanto, a gente tem muitas variações. Você tem que dar uma olhada nisso, você tem que pesquisar sobre o mercado que você mesmo está querendo se aplicar. Fica difícil, de novo, você terceirizar essa tomada de decisão. Se eu fosse falar um pouco sobre o que você tem que fazer sobre esse tipo de situação, de novo, seja um bom pesquisador sobre isso. Pegue ali um dia na tua semana, ou uma noite, não sei o que, dá uma olhada nas vagas que tem ali da região que você está aplicando e faz a anotação de tudo, sobre as linguagens e tecnologias que elas estão pedindo, sobre principalmente, né, os modelos, se é remoto, home office, dê uma olhada também nas ferramentas ali que eles estão pedindo, por exemplo, banco de dados, ou então mensageria e cloud. Você tem que fazer esse tipo de análise. Uma das coisas mais interessantes que a gente tem, por exemplo,
é exatamente essa análise do geral e às vezes, né, do específico. Por exemplo, a gente vê muito que Python é a linguagem mais utilizada no mundo, que está todo mundo utilizando Python, beleza, mas aqui no Brasil, por exemplo, Python se encontra em quarto lugar ali na utilização. Na verdade, abaixo de algumas outras linguagens, isso se você junta JavaScript e TypeScript como uma única linguagem. Isso falando sobre o contexto Brasil. E se você ainda pega sobre cada uma dessas regiões, assim, de cidades grandes, pequenas, capitais e até mesmo dos estados, você vai ver muita variação, por exemplo, da posição de Python. Então, fica aqui realmente esse tipo de dica e esse tipo de aviso em relação a essa parte de mercado de produção de software e desenvolvimento. Você tem que dar uma olhada sobre aonde que você está atuando. Eu não posso pegar e falar de um modo geral que no Brasil, linguagem X está boa, Y está boa, ou mercado Z está bom. Porque na sua situação, no lugar em que você está tentando aplicar, talvez isso não seja uma realidade. E você tem que estar muito a par disso. Por fim, pessoal, eu quero falar o seguinte. Eu entendo que a gente está, né, numa espécie de profissão que ela demanda muita responsabilidade, que ela demanda até mesmo muita autonomia da nossa parte. E isso não é ensinado em faculdade, isso não é ensinado em escola, isso meio que nunca foi ensinado. Isso, né, acaba até sendo uma das desculpas de por que muitos programadores em início de carreira têm realmente uma má experiência quando começam nessa parte de programação e desenvolvimento. É totalmente plausível e entendível. Mas eu não quero que você veja isso tudo como uma espécie, né, de skill que você já nasce pronto e vai direto assim, exercer esse tipo, né, de funcionalidade. Mas é uma coisa que você vai tomando com o tempo, que você vai se desenvolvendo. Andar pelas próprias pernas, fazer os seus próprios pensamentos e elaborar ali as suas respostas é necessário para você mesmo. Isso sendo programador ou até mesmo como uma pessoa funcional na sociedade. E o que eu realmente vou te encorajar aqui é a não tomar esse partido igual muitos ficam tomando. Quantas vezes eu já ouvi, por exemplo, essa dúvida de Rafa, IA vai tomar ali o lugar dos devs? Como é que vai ser isso? Os desenvolvedores agora vão parar? Sendo que, honestamente, eu também não sei em muitos dos casos. O que a gente vê é a opinião de algumas pessoas, é alguns dados e algumas situações que realmente mostram que isso, por exemplo, não vai acontecer. Que inteligência artificial é mais, né, uma espécie de ajudante do que um substituto. Só que isso é uma opinião que eu acabei formando baseada em dados que eu acabei notando, outras opiniões que eu acabei vendo e toda essa formatação de ideia que eu tenho dentro da minha cabeça. Bom, pessoal, essa é a ideia que você tem que ter. Não é só porque fulano de tal falou X ou Y que você tem que seguir esse tipo de coisa. E é isso que eu tenho que provocar para que você tenha exatamente essa visão de construção de pensamento e criação, né, de algum tipo de resposta baseado naquilo que você conhece e que pesquisou por aí. É isso. Bom, pessoal, esse vídeo foi bem atípico, não teve roteiro, não teve nada. É literalmente um desabafo. Porque, cara, eu nunca passei, na verdade, por isso, né? De ir para algum tipo, né, de referência por aí e perguntar alguma coisa sobre o meu projeto. Eu nunca cheguei a passar sobre isso, mas eu sei que muita gente, principalmente lá no nosso grupo do Telegram, por exemplo, vem com alguns questionamentos, cara, que assim, na minha opinião, são muito esquisitos. E eu sei que é difícil essa nossa parte de programação e desenvolvimento, mas eu ainda continuo batendo nessa tecla. Essa ideia de você ser um bom pesquisador e conseguir dar boas respostas para situações complexas, realmente são habilidades que a gente vai tomando a partir do tempo. Você concorda com isso tudo que eu falei? Você discorda do que eu falei? Você tem algum outro ponto que você gostaria de colocar aqui nesse vídeo? Bota aqui nos comentários, vamos conversar um pouco a respeito. E eu fico por aqui. Um pouco desgastante falar sobre isso, mas eu acho que a gente tem sim que tocar nessa tecla. Bom, é isso, pessoal. A gente se vê nos nossos próximos vídeos. E até mais.